Olá, eu me chamo Jeremias Cavalcante e eu fiquei responsável de falar sobre sujeitos e predicados. Falando um pouco sobre o sujeito, que basicamente é o termo da oração que indica quem ou que está realizando o verbo, ou pode ser entendido também como quem ou que algo é declarado, existem alguns tipos de sujeitos. O primeiro tipo é o sujeito determinado, é aquele que pode ser identificado na oração. Temos o simples, que é quando há apenas um núcleo, por exemplo, Maria estudou para a prova. O núcleo seria Maria e o sujeito também seria Maria. E o composto, quando há dois ou mais núcleos, por exemplo, Maria e João estudaram para a prova. Os dois sujeitos seriam Maria e João. Temos também o oculto, que pode ser chamado de elíptico ou desinencial, que é quando está subentendido pelo contexto. Por exemplo, estudamos muito ontem à noite. O sujeito nós, identificado pela desinência verbal, que está relacionado à frase estudamos, no caso, o moço no final da frase. Bom, falamos um pouco sobre o sujeito simples. Agora vamos comentar sobre o sujeito indeterminado, que ocorre quando não quer ou não se pode identificar o sujeito da ação. E há duas formas principais de identificar quando o sujeito é indeterminado. A primeira forma é com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do si, que é o índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisam ser de funcionários, porém não se sabe quem exatamente precisa de funcionários. E a segunda forma é com o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito também. Por exemplo, disseram que vai chover, mas não se sabe quem exatamente disse que vai chover. Como terceiro e último, temos oração sem sujeito, que é basicamente quando expressa um fenômeno da natureza, um estado ou uma ideia impessoal. Por exemplo, fenômeno da natureza. Choveu muito ontem à noite. Também temos o verbo haver, no sentido de existir. Por exemplo, há muitas pessoas naquela sala. E por último, temos o verbo fazer, indicando o tempo. Faz 3 anos que não viajo. Bom, agora falando sobre predicados, temos como primeiro o verbo de ligação, que basicamente são verbos que não indicam a ação, mas sim um estado ou característica do sujeito. Eles ligam o sujeito a um predicativo que expressa uma qualidade ou condição. Por exemplo, Maria está feliz. No caso, o estar seria o verbo de ligação, feliz seria o predicativo do sujeito. Outro exemplo, também temos o céu ficou nublado. Ficou seria o verbo de ligação e nublado seria o predicativo do sujeito. O predicado que contém o verbo de ligação é chamado de predicado nominal. Agora falando sobre verbo nocional, que são basicamente aqueles que expressam uma ação ou um processo. Eles podem ser transitivos, que é quando precisam de um complemento, ou intransitivos, que é quando não precisam de nenhum complemento. Por exemplo, Pedro correu na praia. O correu é um verbo nocional, porque indica uma ação. Continuando sobre verbo nocional, temos o verbo intransitivo, que são basicamente aqueles que não exigem de nenhum complemento, pois a ação já faz o sentido sozinha. Por exemplo, João morreu. Também temos ela sorriu. O predicado que contém o verbo intransitivo é chamado de predicado verbal. Temos também o verbo transitivo, também entrando um pouco sobre o verbo nocional. O que é o verbo transitivo? Diferente do intransitivo, que não exige complemento, o verbo transitivo precisa de um complemento, no caso seria um objeto, para terem um sentido completo. Eles podem ser um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto sem preposição obrigatória. Temos como exemplo, João comprou um carro. Um carro seria o objetivo direto, porque especificou o que João comprou. E também temos o verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto com preposição obrigatória. Assim podemos dizer. Por exemplo, ele gosta de música. O objeto indireto seria de música, porque não especificou que tipo musical ele gosta, nem quem o cantou, mas falou que é de música no geral. O verbo transitivo direto e indireto exige dois complementos, um com e outro sem preposição. Por exemplo, Ana ofereceu flores à mãe. Flores seria o objeto direto, pois especificou o que ela deu para a mãe, e a mãe seria o objeto indireto, pois não especificou o nome da mãe. O Maurício vai apresentar um pouco sobre predicativo. Existem dois tipos, predicativo de sujeito e predicativo do objeto. O predicativo de sujeito
É uma palavra que diz algo sobre o sujeito e sempre aparece com um verbo de ligação, como ser, estar, ficar e aparecer. Um exemplo, o carro é vermelho. O carro é o sujeito, é o verbo de ligação e vermelho é o predicado, não, predicativo do sujeito, que diz algo sobre o carro. E o predicativo do objeto diz algo sobre o objeto da frase, que diz outra ação. Normalmente aparece com um verbo transitivo. Um exemplo é chamar o João de teimoso. João é o objetivo direto que foi chamado e de teimoso é o predicativo de objeto. Diz algo sobre o João. Agora eu vou falar um pouco sobre os adjuntos. Vou começar com o adjunto adnominal, que dá característica ao substantivo. E é sempre um artigo, um pronome nominal, um adjetivo ou a locução adjetiva. Um exemplo, meus amigos gostam de futebol. Meus, adjunto adnominal, determina vínculos. Comprei um carro novo. Um e novo são adjuntos adnominais. Falam sobre o carro. Adjunto adverbial dá a ideia de tempo, lugar, modo, causa, etc. Normalmente é um advérbio ou uma locução adverbial. Um exemplo, eu estudo à noite, significa tempo. Eles moram longe, lugar. Ela falou com calma, modo. Também temos o aposto, que explica, detalha ou resume uma frase. Pode ser um sinônimo ou uma explicação ou um resumo. Comprei, um exemplo é comprei um presente, um relógio lindo. E um relógio lindo é aposto que especifica o presente. Também temos o vocativo, usado para chamar alguém ou algo. Não faz parte do sujeito nem do predicativo. Exemplos são Pedro, vem aqui, chamando Pedro. Ou me ajude, professor, chamando o professor. Eu me chamo Davi Lucas e eu vou falar sobre a classificação do predicado. O predicado, ele é a parte da oração que contém a informação. Ou seja, ela é aquilo que dizemos sobre um sujeito e ela pode ser classificada em 3 tipos, que é a verbo nominal, a verbal e nominal. O predicado verbo nominal é aquele que contém 2 núcleos, ou seja, um verbo e um nome. Ele é comum em frases onde há ação e estado simultaneamente, como, por exemplo, Joana caminha feliz. O verbo caminha é a expressão e a ação do adjetivo é feliz, que expressa o estado da pessoa. Já o predicado verbal é aquele que contém apenas um verbo e ele pode ser utilizado em frases onde há apenas ação, como por exemplo, Pedro estuda inglês. A palavra estuda é o núcleo do predicado é expressar a ação realizada pelo sujeito Pedro. E, por fim, o predicado nominal, que é aquele que contém apenas um nome. Ele é comum em frases que expressam características ou qualidades do sujeito, como, por exemplo, Carla é inteligente. A palavra inteligente é o núcleo do predicado e descreve a característica da pessoa, que no caso é Carla. Meu nome é Isaac e eu vou apresentar sobre as classificação do predicado. Temos o predicado nominal. Em português é uma construção que atribui uma qualidade ou característica ao sujeito da frase e é composto por um verbo de ligação, como ser, estar, ficar, parecer, entre outros, seguindo o nome do adjetivo que vai caracterizar o sujeito. Um dos exemplos que nós temos é o céu está claro. Está é o verbo de ligação e claro é o predicado do sujeito. O adjetivo que descreve é o céu. Agora, entrando em outra classe, temos o predicativo verbal. Em português, é uma parte do predicado que caracteriza ou qualifica o sujeito ou o objeto de uma ação expressado por um verbo e está relacionada com o verbo da frase, indicando o estado ou a condição do sujeito ou do objeto após a ação. O predicado verbal pode ser ligado ao sujeito ou ao objeto direto ou indireto, dependendo do contexto da frase. Um dos exemplos que nós temos é ele ficou feliz. Aqui, ficou é o verbo e feliz é o predicado que descreve o estado do sujeito. Ele após a ação de ficar. E agora entramos no predicado nominal. É o tipo de predicado que combina características tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal. Ele é formado por uma ação que expressa um fato ou uma expressão.
e é um indicativo que qualifica ou descreve o sujeito ou um objeto, indicando o estado ou a condição do objeto. Em outras palavras, no predicado verbal nominal, o verbo descreve uma ação ou acontecimento, enquanto o predicado descreve o estado ou a condição dessa ação. Agora temos um exemplo. O aluno chegou atrasado. Chegou é o verbo de ação e verbo de movimento também. Cansado é o predicado que qualifica o aluno e o sujeito, indicando o estado em que ele se encontra.